Vamos lá, né? Quarto ano. Continuando a aula de hoje, a aula de ciências agora. Tirei um livro de vocês, abram na página 40. Vamos falar sobre as plantas, né? Então, vamos lá. Os vegetais, eles são encontrados distribuídos por todo o planeta, apresentando-se com formas, tamanhos e cores variadas. Observe. Alguns vegetais não possuem flores, frutos nem sementes. São exemplos das samambaias e dos musgos, né? Tá aqui o exemplo aqui. O maracujá é um exemplo de planta que possui flores, frutos e sementes, né? As plantas são consideradas seres vivos por realizarem diferentes funções necessárias à sua sobrevivência, ou seja, têm necessidades vitais, assim como os animais. Elas respiram, nutrem-se, reproduzem-se e morrem, né? Aí tem a fotossíntese, né? Diferentemente dos animais, as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por isso, são classificadas como os seres autótrofos. Esse processo de nutrição dos vegetais é chamado de fotossíntese. Além dos vegetais, as algas e algumas bactérias também são capazes de realizar a fotossíntese. A produção do alimento acontece na folha, que possui uma substância chamada de clorofila, responsável por absorver a energia da luz do sol, necessária para que ocorra a fotossíntese, né? A clorofila também é responsável por conferir a cor verde dos vegetais. Ainda são encontrados nas folhas pequenas aberturas que se abrem e fecham, permitindo a entrada e saída de gases utilizados na fotossíntese. São os chamados estômatos, né? E através dos estômatos que ocorre a entrada e saída do gás carbônico, oxigênio e vapor de água, né? Aí aqui a gente tem o processo da fotossíntese, né? Como é que acontece a fotossíntese. Então, primeira coisa que acontece, a fotossíntese, os minerais e a água entram na planta pelas raízes e são levados através do caule até as folhas, né? Depois sobe e é por meio das folhas que a planta absorve o gás carbônico do ar. Em seguida, na presença da luz, ocorre a fotossíntese, na luz do sol. Logo em seguida, nós temos o resultado desse processo, que é a formação de um tipo de açúcar, que é chamado de glicose, né? Que é o alimento dos vegetais, além do oxigênio. E por último, né, a glicose é distribuída por toda a planta e o oxigênio é liberado para o ar, né? Então, a fotossíntese ocorre na planta durante o dia e à noite. Porém, é durante o dia que acontece a principal parte da fotossíntese, sob o efeito da luz do sol, tá bom? Aí nós temos a respiração e a transpiração das plantas, né? As plantas, assim como os vários outros seres vivos, também precisam respirar. No processo respiratório, os vegetais retiram o oxigênio do ambiente e liberam gás carbônico. A troca dos gases entre a planta e o meio ocorre através dos estômatos. Na respiração das plantas, as folhas podem absorver o gás oxigênio do ar ou da água, dependendo do ambiente em que vivem, né? Aí nós temos aqui uma imagem aqui, né, do oxigênio, gás carbônico, vapor de água, né, na planta. As árvores, elas utilizam na respiração parte de quantidade de oxigênio que elas produzem durante a fotossíntese. É também por meio dos estômatos presentes nas folhas que as plantas transpiram, liberando parte da água absorvida pelas raízes, né? A transpiração ajuda a manter o equilíbrio da água no vegetal, tá certo? Então, essa aí, vocês vão responder agora as páginas 42 até a página 44, né? Essas são as aulas de hoje e até amanhã, gente.